Falar de Jesus para as pessoas é importante. Pregar a palavra do Senhor é fundamental. Mas a vida cristã vai muito além disso. A vida cristã tem a ver com uma nova vida, com algo tremendo que Deus faz em nós e que nos permite viver, pela graça dele, um novo caminhar de esperança. É por isso que todas as cartas de Paulo, e nós estamos vendo a carta de Efésios, estão marcadas por um momento em que ele fala da teologia, a revelação daquilo que Deus quer ensinar ao seu povo e depois aplica para a nossa vida. Com muita misericórdia, com muita graça, que podemos ver, por exemplo, na carta de Coríntios, quando Paulo revela a vontade de Deus, mas o tempo inteiro está chamando o povo de volta para um caminhar com ele, com Deus, por meio desta palavra que atrai, que chama. Tendo em vista que nós estamos sujeitos, durante a vida, a enfraquecer, cair. Nós vimos e estamos vendo, desde o capítulo 4, versículo 17, Paulo falando à vida cristã. Falando, amados, o que Deus operou na vida de vocês tem um propósito. Que sendo este último glorificar o nome dele, é também que nós vivamos, então, para ele. Uma vida bonita, uma vida que jamais no mundo conheceríamos, desfrutaríamos, mas que em Cristo é possível. Não importa o quão miserável você se sinta, não importa quão infeliz tenha sido em suas atitudes, não importa quão incapaz você pareça aos próprios olhos, esta nova vida, ela é a manifestação do poder de Deus em pecadores como você, como eu. E nós vimos isto em relação a diversas esferas da vida humana. Na maioria delas, diz respeito às relações. No final das contas, nós vivemos em sociedade. Nós vivemos no meio de um povo chamado de igreja, povo de Deus. Nós vivemos em família. Estamos sempre no meio de pessoas. Estamos sempre nos relacionando com as pessoas. Portanto, nós devemos saber como agir e como falar, como nós vimos no capítulo 4, início do capítulo 5. Devemos saber como viver em família, tendo em vista que o marido e a esposa, mesmo cristãos, são ainda pecadores com muitas debilidades e que, portanto, serão exigidos ou precisarão ter muita paciência, direção divina para saber suportar as falhas e fraquezas uns dos outros, ou um do outro. Porque Deus quer e está formando para si um lindo povo, que à nossa vista não parece nada bonito, porque é um povo de deficientes, pessoas que parecem que acabaram de sair de um hospital, mancando, machucados, feridos de várias formas, cirurgiados, mostrando uma aparência pálida e enfraquecida. Mas é este povo que testemunha e testemunhará a grandeza do poder de Deus, que transforma, restaura, de tal modo que um dia desfrutaremos da incorruptibilidade de uma vida eterna perfeita. Ele não escolheu fortes
poderosos, grandes e sábios, justos aos olhos dos homens, mas pequenos. E Deus está trabalhando a nossa vida. Nós vimos nos versículos de 22 a 33 do capítulo 5 de Efésios, Paulo falando da relação conjugal. Agora, capítulo 6, versículos de 1 a 4, o apóstolo se dirigirá à relação pais e filhos. Posteriormente, e nós vamos seguir ainda hoje com os versículos de 5 a 9, ele também falará da relação que poderíamos chamar de trabalhista. Como o servo, hoje aplicaríamos a um funcionário, deveria se relacionar com o seu chefe, na época o senhor do escravo. E faremos uma junção desses textos porque eles estão fundamentados no mesmo versículo bíblico, no mesmo mandamento citado por Paulo, o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Vamos então acompanhar a leitura da palavra do Senhor, capítulo 6 de Efésios, versículo de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Senhor Deus amado, estamos diante da tua palavra, poder do Senhor para a salvação. Que ela, Senhor, entre no nosso coração para que vivamos segundo tua vontade, tendo compreendido a tua palavra. Que o Senhor, oh Deus, nos abençoe, dando-nos entendimento, de forma que ela venha a ser ouvida pelo agir do Senhor. Opera, Senhor, opera em nós. Fala conosco e abençoa assim a tua igreja, todos nós que ouvimos a tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Ainda falando de família, como nós mencionamos, capítulo 6, ainda estamos no contexto da família. O princípio o mandamento é: honra a teu pai e a tua mãe. Este que ele chama de o primeiro mandamento com promessa, o 5º mandamento dos 10, de Êxodo 20, então, versículo 12, este mandamento, ele norteia todas as relações em que há uma autoridade. O que Paulo está fazendo aqui é semelhante ao que o Senhor Jesus fez em Mateus capítulo 5, quando ele pegou mandamentos e mostrou a dimensão da aplicação deles. Quando foi dito, não matarás. E ele mostra, quem se volta contra o teu irmão, sem motivo, estará sujeito a julgamento. Ele diz, citando o mandamento, não adulterarás, mas aplica dizendo, aquele que já no coração intentou alguma coisa imoral, já adulterou.
e aplica à vida daquela multidão, daquele público, os mandamentos do Senhor, de forma que eles entendessem que o desejo de Deus, o propósito de Deus, não é que apenas façamos coisas boas aos olhos dos homens, mas que façamos coisas que agradam a Deus, que consegue ver o meu coração. Aquilo que nós fazemos diante dos homens também pode ser bom aos olhos de Deus, mas aquilo que o meu coração faz está oculto diante dos homens e precisa, no entanto, estar agradável a Deus também, que conhece o nosso coração. Por isso, o começo da aplicação do mandamento não é aquilo que fazemos aos olhos das pessoas, mas aquilo que nós procuramos desejar dentro de nós mesmos. Paulo vai aplicar isso às autoridades. Há um outro texto em que Paulo, podemos dizer, aplica este mandamento para outras autoridades, que ele não menciona aqui em Efésios, nesse momento. Paulo, em Romanos capítulo 13, diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Este mandamento, honra teu pai e tua mãe, precisa então ser explorado, porque ele tem N implicações e aplicações para a nossa vida, assim como os outros também. E os nossos dias, tendo em vista a democracia ser tem uma tendência à anarquia, as pessoas, inclusive cristãs, têm uma certa dificuldade, muitas vezes grande, para se relacionar com as autoridades. Quando uma autoridade não faz o que você gosta, como você reage? Quando um pai e uma mãe não faz o que você gosta, quando o seu chefe não faz o que você gosta, quando um pastor não faz o que você gosta, ou um conselho, quando um presidente, um prefeito, um governante, seja lá quem for, não faz o que você gosta, qual é a sua reação? O princípio que Paulo está usando, tanto para Romanos capítulo 13, que nós já lemos, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos 13, versículo 2. Este princípio que é aplicado a autoridades diversas de uma cidade, de uma sociedade, é aplicado também a pai e mãe, funcionário na sua relação com o chefe e assim por diante. Como você se relaciona com as autoridades? Como você se relaciona com as pessoas que Deus colocou como autoridade em qualquer âmbito da vida? É isso que Deus quer nos ensinar. E ele começa dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecer aos vossos pais no Senhor, tendo em vista que é claro que a Escritura não está dando autoridade aos pais para, por exemplo, mandar os filhos fazerem coisas erradas, como roubar. Pais que, de repente, passando por necessidade, venham a se deixar levar pela necessidade, a ponto de ensinar seus filhos a roubar para sustentar a família. Isso não é justo. Fazer com que os filhos obedeçam aos pais desonrando a Deus não é justo. Os filhos não devem ser conduzidos para longe de Deus. Isso, inclusive, foi dito, ainda que em outras relações, lá em Deuteronômios, quando o Moisés nos fala que alguém poderia atrair do povo de Deus para um lugar longe de Deus. Diz assim, Deuteronômios 13, versículo 6. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais,
se alguém fizer isso, ele diz, não seguirás. Deus não pode ser, as pessoas não devem ser distanciadas de Deus, nem por mandamento. Nós vemos isso no cristianismo primitivo. As autoridades diziam, neguem a Jesus ou morrem. Eles diziam, morremos. As autoridades diziam, neguem a Jesus ou perdem tudo, ou serão maltratados, jogados aos leões. Ele dizia, podem nos maltratar. Nem mesmo as mais severas ordens das autoridades, quando estas autoridades estavam levando o povo para longe de Deus, ordenando coisas contrárias a Deus, essas autoridades, nem mesmo pesadas como eram, foram suficientes para convencer os cristãos a desistirem de sua fé. Portanto, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Não para longe do Senhor, mas aquilo que é justo. Aquilo que é justo. Mas por quê? Porque este é o mandamento. Observe uma coisa importante. Paulo está citando o mandamento do Antigo Testamento. O quinto dentre os 10 mandamentos. Paulo não está revogando os mandamentos. Dentro dessa tendência de nossos dias, de achar que o Antigo Testamento não tem mais valor para o cristão, Paulo, no entanto, está fazendo o contrário. Está citando um mandamento e dizendo que a promessa que nele está presente, a promessa contida nele, ainda tem valor. Ele diz, é o primeiro mandamento com promessa. Porque diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É interessante que Paulo pegue o mandamento inteiro, que ele faça uso dele inteirinho, sem tirar, inclusive, a promessa que aparentemente estava sendo dirigida a Israel. Afinal das contas, ele diz, para que se prolonguem os dias na terra que Deus te dá. E a terra que Deus estava para dar era a terra de Canaã. Paulo diz que o mandamento inteiro é ainda válido para nós. E ordena que os filhos honrem o pai e a mãe, porque a promessa do mandamento ainda está valendo. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, ele entende que, mesmo que Israel fosse herdar uma terra específica, a promessa dele tem a ver com a vida. Não apenas com aquela terra, mas com a vida, para que se prolongue a vida sobre a terra, seja qual for ela. Onde você estiver, um mandamento com promessa. Então é um mandamento muito importante. E ele lembra isso. Olha, é o primeiro mandamento com promessa. É um mandamento em que a obediência traz consequências boas. A desobediência traz consequências ruins. Filhos, honrem pai e mãe. Quando o Paulo nos diz, filhos, obedecei a vossos pais, ele está se referindo a pai e mãe mesmo. A palavra que ele usa é para pais, pai e mãe, parentes. Porque o mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. Portanto, neste momento, a autoridade sobre os filhos não é só do homem, cabeça da mulher, aquele que lidera a família, mas a autoridade sobre os filhos, pela Bíblia, são os dois, pai e mãe. Mesmo que o homem seja o cabeça da mulher, ambos são autoridades sobre os filhos, que devem obedecer. Portanto, nós precisamos ter um cuidado como filhos, para que a gente seja abençoado com isso. Porque nem sempre os pais mandam o que é justo. Muitos pais não conhecem o Senhor. Muitos pais não conhecem a palavra do Senhor. E muitos pais não educam seus filhos conforme a vontade do Senhor. O que torna para os filhos algo difícil e trabalhoso. Então, filhos, já que tem que obedecer os seus pais, coloque-os diante de Deus, Senhor. Toca no coração dos meus pais para que mandem o que é justo. Para que conduzam-nos pelo caminho certo, agradável ao Senhor, o caminho justo, o caminho que o Senhor deseja.
Coloque-os diante de Deus, já que Deus quer essa relação. Uma relação de honra e respeito dos filhos para com os pais que são a autoridade. Isso é importante. E é tão importante que lembre que a sua vida, ela terá uma relação com o seu relacionamento com os pais. Daí, observe a importância de, uma vez consciente de que Deus tem uma promessa atrelada ao mandamento honra teu pai e tua mãe, que você, no momento que percebeu isso, clame ao Senhor por perdão pelas vezes em que você não honrou o seu pai e sua mãe, pedindo que tenha misericórdia por estes anos em que você quebrou o mandamento, ferindo, então, e se tornando merecedor de, de, de uma consequência ruim. Senhor, perdão. Pelas vezes em que eu desonrei meu pai, desonrei minha mãe. Perdão pelas vezes em que eu achei que estava sempre certo. Não é incomum. Isso não é incomum em relação a todo liderado, não só os filhos. Os filhos acham que sabem mais do que os pais, as ovelhas acham que sabem mais do que o pastor, os cidadãos acham que sabem mais do que os seus líderes, e normalmente as relações são essas. Dificilmente, e basta você fazer uma pesquisa, você encontrará liderados que tenham maturidade suficiente para perceber quando estão em grau diferente daqueles que foram postos por autoridade. E é por isso que os filhos se rebelam contra os pais, porque normalmente acham que sabem sempre mais. Não significa que filhos não possam saber mais, mas isso não tira a honra e o respeito devido a eles. Um doutor pode saber mais do que o seu prefeito. Um filho bem informado pode saber mais do que um pai e uma mãe simples, que tiveram uma vida bem simples. Mas isso não anula a honra que os filhos devem a seus pais. Então, é preciso primeiro você avaliar. Ore ao Senhor, coloque-se diante do Senhor. Como tem sido a minha relação com meus pais? Como foi a minha relação com meus pais? Todos nós somos, de alguma maneira, filhos. E mesmo aqueles que já saíram de casa poderão pensar, como foi a minha relação com os meus pais? Porque você tem uma oportunidade de reconhecer que, não tendo sido uma relação de honra para com os pais, pedir perdão por isso. Senhor, me perdoe, eu não fui um bom filho, eu não fui uma boa filha, eu não honrei, não respeitei, eu não tratei os meus pais como deveria ter tratado. Hoje eu reconheço, hoje eu sei disso, então peça perdão. E no momento em que você reconhece e pede perdão, se você ainda tem a oportunidade de seguir numa nova relação com seus pais, faça isso. Porque a partir daquele momento, você está consciente e então poderá honrá-los, respeitá-los, porque isso é justo. Essa é a vontade do Senhor. Ela é boa. Observe que esta vontade do Senhor, que nós veremos se aplicará a outras instâncias, como a trabalhista, e nós vimos em Romanos que há outras autoridades, como uma autoridade civil. Esta relação de honra, ela é boa e saudável para toda a sociedade. Uma sociedade em que liderados não honram e não respeitam os seus líderes, ela é uma sociedade anarquista. Não há harmonia entre nada, não há respeito entre ninguém. Porque se um liderado não deve respeito ao líder, o que faz com que o líder tenha que respeitar o liderado? Se um filho não respeita seus pais, por que os pais deveriam respeitar os seus filhos? Se cidadãos não respeitam os seus governantes, por que governantes deveriam respeitar os cidadãos? Se um pastor não é respeitado por suas ovelhas, por que ele deveria respeitar as ovelhas? Entende que as relações sociais se tornam anarquistas. Porque foi ferido o princípio. É preciso que, a partir da família, o homem aprenda a respeitar as suas autoridades. Aprenda a respeitar as autoridades. Começando em casa. Senhor, me perdoe, eu falhei. Mas agora eu vou fazer certo. Eu vou honrar e respeitar os meus pais. Porque isso é justo diante de Deus. Deus quer isso. E ele disse que a promessa de longa vida é atrelada a este mandamento.
Filhos que sabem honrar os seus pais terão boa, longa vida, terão uma vida abençoada pelo Senhor. O contrário também é verdade. Mas o mandamento não é só para os filhos. Observe que no versículo 4 ele agora se volta para os pais. O interessante é que, diferente do primeiro versículo, quando Paulo diz que pai e mãe devem ser obedecidos, usando a palavra pais, não para se referir ao homem, sexo masculino, no versículo 4, no entanto, ele faz isso. O versículo 4, ele toma o homem como líder, cabeça da família e responsável primário pela educação dos filhos. O homem é o cabeça da família e o responsável direto, primário, pela liderança e educação dos filhos. Este é cobrado agora. Quando Paulo diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, ele já não se dirige ao homem e à mulher. Ele está se dirigindo somente ao homem. Pater, que é pai. É para este grupo que ele está se dirigindo. Homens, pais, líderes principal da família. Não provoquem vossos filhos a ira. Não sejam negligentes com seus filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. À primeira vista parece que ele está dizendo assim, ô pais, não fiquem implicando com seus filhos, perturbando seus filhos, fazendo alguma coisa ruim para seus filhos e eles fiquem com raiva. Não é isso. Ou não é só isso. A ideia não é apenas um pai que gosta de ficar mexendo com os filhos. Não, não é mesmo. A segunda parte do versículo, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, explica a primeira. Ele está dizendo, pais, homens, que tendem a ser negligentes com seus deveres, porque pensam que a única coisa necessária para a família é o sustento material, que compram roupas, que compram comida, que botam num bom colégio, que dão presentes, mas que são ausentes no que diz respeito a relacionamento com eles. Pais, não provoquem seus filhos a ira, porque filhos que não têm pais presentes ficam revoltados por não terem tido aquilo que mais precisavam, a presença de um pai. Em vez de serem negligentes, criem seus filhos disciplinando, ensinando a palavra e admoestando no Senhor. Ou seja, vocês devem conhecer a Deus e ensinar a palavra de Deus. É isto que Paulo está dizendo. Pais negligentes provocam a ira dos filhos. Homens, pais homens, homens mesmo. Então não faça isso. Esse também é um momento para aqueles que são homens, pais, e que negligenciaram a educação dos seus filhos por egoísmo, porque queriam passear em vez de estar cuidando dos filhos, porque queriam ter em vez de estar cuidando dos seus filhos, que pensaram muito em si mesmos porque estavam interessados em satisfazer suas vontades, esquecendo-se da responsabilidade, imensa responsabilidade de que é educar os filhos para a glória de Deus. Pais que negligenciaram isso, peçam perdão ao Senhor. Senhor, eu não percebi que ser pai não é dar um pratinho de comida para os filhos. Nós fazemos isso com os cachorros. Lá em casa eu boto todo dia, ou quase todo dia, um potinho de comida para o meu gato. A água também. Mas minhas filhas, elas têm a minha presença. Carinho, amor, educação, leitura da Bíblia, exortação, disciplina e assim por diante. Filhos não são animais domésticos que precisam ser alimentados pelos pais. Os filhos devem ser educados por eles. Portanto, é um momento para a autoavaliação. Senhor, que pai eu sou? Talvez você dê tudo para o seu filho. E se acha o melhor pai do mundo por isso. Porque seu filho pode ter todas as coisas. Imagine pais ricos que podem dar tudo que os filhos pedem. Eles devem se sentir pais muito bons. Mas Deus está dizendo que eles estão sendo negligentes, porque eles não estão
criando os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, pais, confessem, Senhor, perdão, Senhor, fui negligente, não fui um bom pai. Trabalhei e esqueci de cuidar deles. Dei tudo e esqueci de estar junto. Dei a eles tudo o que pediam e esqueci de dar o amor que precisavam. Coloquei nas melhores escolas e esqueci de ensinar a mais importante lição: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Fui negligente. Todos os investimentos gastos com o filho, diante de Deus, não valem um só centavo, se os pais negligenciam a disciplina e a admoestação do Senhor. Um dia, todo investimento dado a um filho vai por água abaixo. As roupas se gastam, a comida se passa. A educação em colégio nem sempre é valorizada. E no final das contas, todos os bens materiais irão se perder. Mas a única coisa que um pai pode dar para um filho e que dura para sempre é a disciplina e a demonstração. Porque é a única coisa capaz de levá-lo para a vida eterna, por Cristo Jesus. Nada mais importa. E isso é de graça. O pai mais humilde deste mundo, que cumpra esta palavra, terá dado ao seu filho algo de muito maior valor do que qualquer homem pode dar com dinheiro, pode comprar com ele. Então, o mandamento que está relacionado ao quinto mandamento, que é um mandamento para filhos, lembra também aos pais os deveres deles. Observe que os mandamentos de Deus têm ampla aplicação para a vida. Se o mandamento honra teu pai e tua mãe tem a ver diretamente com os filhos, também tem uma implicação de lembrar aos pais quem eles são. Se ele está dizendo honra teu pai e tua mãe, então significa que há um pai e uma mãe, uma liderança. Se eles têm que ser respeitados, então eles também têm que cumprir com seus deveres. Logo, há uma relação mão dupla. Pais, não sejam negligentes. A negligência com os filhos leva a uma geração perdida. Faça com que o seu filho seja dirigido ao Senhor. É claro que isso tem o seu peso. O peso de você ter que acordar cedo para vir para a escola dominical e trazer seu filho para aprender a palavra, porque senão ele vai desconhecê-la. O peso de ter que dormir um pouco mais tarde para poder orar com seu filho ou ler a Bíblia com ele. O peso de você querer fazer uma outra coisa e ter que naquele momento gastar tempo com um filho para que nesta relação possa ensinar o seu filho a amar a Deus com o seu próprio testemunho. É claro que a educação requer um peso. Toda autoridade carrega um peso. E não foi em vão que a palavra do Senhor disse: não queiram ser mestres. Não queiram muitos de vocês, porque a responsabilidade é maior, a cobrança é maior. As pessoas costumam pensar só nos privilégios, que são muito poucos comparado com o tamanho das responsabilidades. Pais, não sejam negligentes. Estejam junto dos filhos. Andem com eles. Eduquem-os na palavra. E é claro, para isso precisa conhecê-la. Precisa ler a palavra, precisa também meditar nela, vir ao culto, vir à escola dominical, aprender, porque se você não tem nada para ensinar, como vai ensinar alguma coisa? Para que os seus filhos, quando crescerem e tiverem mais entendimento, e tendo pela graça de Deus sido alcançados, eles vão olhar para trás e vão dizer assim: meu pai foi tão negligente, eu não quero ser como meu pai. Quantos filhos não dizem isso depois de casados? Depois que tem a oportunidade de ter filhos, quantos filhos não olham para trás e dizem: eu quero ser um pai melhor do que o meu pai negligenciou, ele me deu tudo o que eu não precisava, esquecendo de tudo aquilo que era necessário, a disciplina de demonstração do Senhor. Não queira, pai, ser lembrado pelos seus filhos no futuro como alguém que negligenciou, então provocou a ira dos seus filhos ficaram chateados por terem percebido, depois de amadurecidos,
que os pais não educaram os filhos como deveriam, que erraram, que falharam, que foram egoístas e negligentes. Não queiram. Portanto, esse é o momento para confessar a falta. Senhor, me perdoe. Fui negligente, caso tenha sido até agora. Eu não quero fazer mais isso. Todo arrependimento deve ser acompanhado, quando legítimo, a uma mudança. Agora eu vou fazer o certo. E agora eu vou fazer com que a minha vida gire mais em torno da minha família, no Senhor, para que a minha família seja conduzida a Cristo. Famílias que são conduzidas para Cristo. Não é tarde começar quando você se arrepende e ainda tem a oportunidade de educar os filhos que estão em casa. Então façam isso. Não desprezem o chamado do Senhor, porque Deus quer que nós façamos a vontade dele. Mas ele continua. O mandamento, honra teu pai e tua mãe, ele não é aplicado, como nós já dissemos algumas vezes, apenas à relação familiar. Ele tem implicações muito mais amplas, que diz respeito a todo líder na sua relação com o liderado e vice-versa. É por isso que no versículo 5 a 9, Paulo aplica esse texto para a relação entre escravos e senhores de escravos. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor. Veja, a mesma coisa que ele exigiu dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais. Versículo 5. Servos, escravos mesmo. Obedecei a vosso Senhor. E essa obediência não deveria ser apenas por medo, mas ele diz, na sinceridade do vosso coração. Ainda que com temor e tremor, ou seja, com verdadeiro honra, respeito, sabendo com quem está lidando, mas com sinceridade do vosso coração, não por fingimento, falsidade. Nós não temos mais escravos, pelo menos não formalmente no nosso país. Não é a relação comum mais, mas era uma relação comum. Era uma relação que poderia ser vista nos 4 cantos das cidades. Homens que compraram outros homens e esses homens se tornaram escravos daqueles. Ricos tinham muitos escravos. Conta-se que uma das razões da queda de Roma teria sido o número elevado de escravos, que em certo momento da história de Roma já havia mais escravos do que homens livres. É o que alguns historiadores contam. Então era uma realidade bem presente naqueles dias. E Paulo está ensinando como um escravo que se converteu ao Senhor Jesus deveria agir. Mas eu sou um escravo, isso não é justo. Por que o homem iria comprar o outro homem? Se compra objetos, não pessoas. O que eu deveria fazer? Eu fui libertado por Jesus do pecado, não deveria eu também ter o direito de fugir? De me libertar? Paulo diz, em certa forma, indiretamente, não. Não faça isso. O Senhor não disse que você deveria fazer isso. Você é o escravo, ele comprou você, então continue como está. O que deve mudar não é o seu status social, é seu comportamento. Como você deve se comportar? Ele diz, servindo, obedecendo com sinceridade. Não apenas quando ele está vendo, lá vem ele. E aí vai trabalhando, aí foi embora, aí vai relaxa, vai descansar. Isso que pode acontecer com funcionários. Isso que acontece muito comumente e com muita frequência nas salas de aula. Quando o professor está vendo, os alunos estão lá. Quando o professor não está vendo, está todo mundo relaxando, tentando, fazendo outras coisas, brincando e assim por diante. Ele diz, Deus quer que aqueles que têm uma responsabilidade com uma autoridade obedeça com sinceridade e sirva para agradar a Deus. Versículo 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A mudança
na vida de um escravo, de um servo, de um aluno, de um funcionário, de um cidadão, de uma ovelha, assim como de um filho, não é uma mudança de status, é uma mudança de coração. É esta mudança de coração que faz com que o testemunho da glória de Deus possa ser presenciado. É esta mudança de comportamento daquele que foi alcançado pelo Senhor que será manifesta aos olhos dos homens, mostrando que o Senhor deu graça para dominar o coração, que o Senhor dominou o coração, que este que se rebelava foi dominado. É esta a mudança que Deus quer. É esta. Porque Deus vê o coração, não apenas as aparências. Esse é um grande problema nosso. Em nossos dias, então, muito mais, já que as pessoas fazem uma grande questão de viver de aparência, de mostrar aquilo que nem são, um status que não tem, uma aparência que não tem e assim por diante. O homem gosta de viver de aparência. O homem finge estar alegre quando está triste. Finge gostar quando odeia. Finge que está bem quando está mal. Finge que está fazendo as coisas quando não está fazendo as coisas. O homem vive fingindo. E uma das coisas que Deus menciona nas cartas por meio do seu servo, o apóstolo Paulo, é que a gente deve viver sem hipocrisia. Deus não quer que vivamos com hipocrisia, não quer que as relações sejam hipócritas. Em Romanos, capítulo de número 12, Paulo diz para a igreja: o amor seja sem hipocrisia. Meus irmãos, as relações sociais daqueles que conhecem a Cristo devem ser verdadeiras. E isso aplicado a tudo, inclusive na relação de um escravo com o seu senhor, de um trabalhador com o seu chefe, e assim por diante. Por quê? Porque no final, o Senhor de todos é o mesmo, é Deus. Todos são governados por um único Senhor. E ele não faz acepção de pessoas. Não importa se é um escravo, se é um funcionário, se é um aluno, se é uma ovelha, é um filho, ou é um pai, é um pastor, é um chefe, é um professor, é um senhor de escravos, não importa. Ele é senhor de todos. E ele não faz acepção de pessoas. Quem faz o bem, merece o bem. Quem faz o mal, merece o mal. Deus é justo. E nós, como povo dele, devemos honrar o nome dele nessas relações. Então, viva aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu? Hoje você é o quê? É um aluno? Então seja o melhor aluno. Seja um aluno íntegro, um aluno dedicado, um aluno exemplar, um aluno respeitoso. Seja o melhor aluno. Não foi o que Deus te deu? Não deveríamos nos contentar com o que Deus nos deu? Não é assim que nos ensina? Contentai-vos com tudo. A ideia não é nós nos contentarmos com aquilo que Deus nos concede. E não foi isso que Deus deu a você. Você é um aluno, então seja um bom aluno. Deus deu a este aqui ser escravo. Foi esta a condição que foi dada a ele. Não importa como nós achamos ruim, o quanto achamos ruim. Não importa. Lembre que lembram do José do Egito? José do Egito foi traído pelos seus irmãos, vendido para os midianitas, depois repassado para Potifar, um oficial de Faraó. Depois disso, enganado pela mulher deste, levado para a prisão e todo esse tempo maltratado em alguma medida. E José não reclamou. E no final José diz assim: foi Deus que me fez isso. Foi Deus que me enviou adiante de vós com um propósito. Então dizer que um servo não é algo dado por Deus, não é verdade. Porque José foi escravo. E ele disse: foi Deus que me enviou adiante de vós como escravo. Então, nós precisamos saber viver com aquilo que Deus nos deu. Deus te deu a condição de aluno, seja o melhor aluno, de funcionário de tal lugar, que seja o melhor funcionário. Se for para outro, que seja o do outro. Se você chegar a ser chefe, seja o melhor chefe, que vai fazer aquilo que também ele diz para os chefes. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, com quem? Os escravos. Ou seja, Paulo iguala os escravos aos senhores, que diante de Deus, portanto, são iguais, têm a mesma essência, diferente do mundo pagão, que tantas vezes via o escravo como um mero objeto.
Ele diz: procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor Deus, tanto deles como vosso, está nos céus. E para com ele não há acepção de pessoas. Se você for um chefe, um senhor de escravos, que maltrata os escravos, saiba que Deus é o teu Senhor. E Ele está vendo o que você está fazendo está errado. Seja qual for a condição em que você se encontra, aquilo que Deus te deu, viva dignamente. Esse é o testemunho que Deus quer do cristão. Como filhos, como pais, como escravos, como senhores, como funcionários, como os chefes, como governantes, como governados, como pastor, como ovelhas, seja qual for. A condição em que você está exige um modo de viver agradável a Deus, que ele diz que tem que ser de coração. De coração, por quê? Porque está fazendo tudo diante dele. Então precisamos aprender a não viver de aparência, mas viver com sinceridade. Viver com sinceridade para que glorifiquemos e agrademos a Deus, e não apenas a homens que pensam que estamos falando a verdade quando não estamos. A conversão é uma mudança de vida, é uma mudança de coração. E essa mudança de coração traz implicações para todas as nossas relações. Todas. A forma como nós nos relacionamos com todo mundo, desde a família até as relações estatais. A forma de falar, de agir, a forma de tratar, até de reivindicar quando nós estamos diante de problemas sociais, políticos, como nós estamos vendo. Como eu deveria tratar os políticos? Será que é assim? Xingando, ofendendo e fazendo um monte de coisa desta natureza? Se Deus disse que toda autoridade foi colocada por Deus, Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante, como eu deveria tratar? Será que não deveria tratar como ele diz? Honra teu pai e tua mãe. A sociedade muda quando muda o coração do homem. Não há mudança social quando não há mudança de coração. Seremos hipócritas falando dos outros, reclamando dos outros como nós somos iguais. Falando da corrupção alheia quando nós somos corrompidos dentro de casa. Falando das coisas erradas que os outros fazem quando nós mesmos cometemos os erros sobre os quais nós criticamos. A única solução para que a sociedade mude é que nós também mudemos dentro de nós. E Cristo é quem faz isso. Você já nasceu de novo. Cristo mudou a tua vida, teu coração. Então viva assim com sinceridade diante dele. Viva com sinceridade diante dele. Porque no final é ele o Pai de todos os que lhe pertencem. E Senhor de todos, independente de pertencer ou não a ele. Ele é Senhor do mundo inteiro. Então viva como estivesse diante dele o tempo inteiro, porque você está. Ele te vê aqui, ele te vê no banheiro, ele te vê na sala de aula e também diante do trabalho. Ele te vê na viagem e em casa. Ele te vê em todo lugar. Ele conhece tua vida tão bem que até o teu coração não escapa de diante dos olhos dele. E por isso ele sempre diz: aplica a palavra ao teu coração. Aplica a palavra ao teu coração. Porque, como disse Jesus, é dele que saem as fontes da vida. É dele que saem os pecados. E é dele também que saiu o bom serviço a Deus. Então aplica a palavra ao teu coração. Precisamos em nossos dias rever as nossas relações sociais. Precisamos em nossos dias refletir este mandamento aqui. Eu desafio por você então a repensar como você está se relacionando com todas as autoridades constituídas sobre você. Desde os pais, os professores, pastor, um governante. No Antigo Testamento, no Pentateuco, Deus disse para o povo de Israel que se um estrangeiro que estava se abrigando no meio de Israel, uma viúva ou um órfão, pessoas frágeis,
Pessoas que não têm nenhum recurso, nada para se defender, ninguém. É uma viúva, um órfão e um cara que veio de fora. Ele disse: se algum deles estiver no meio do meu povo e for maltratado e injustiçado e clamarem a mim, qualquer um deles clamar a mim, eu ouvirei e vou fazer justiça. E vingarei eles, porque eu sou o Senhor deles também. Deus é o Senhor dos pobres também, dos fracos também, dos pequenos também, dos injustiçados também. Ele não é o Senhor dos grandes apenas, ele é Senhor de todos. Então, o meio correto de liderados tratarem problemas quando líderes estão causando esses problemas é clamar ao líder supremo, ao supremo Senhor de todas as coisas, para que ele julgue a causa como a daquela viúva que, diante dos adversários, pedia para o juiz julgar a causa dela, e Jesus disse: do mesmo jeito, clamem a Deus, pois Deus julgará a vossa causa. Este é o procedimento. O que passa disso é uma rebeldia contra o próprio Deus, que disse: honra teu pai e tua mãe, obedeça às autoridades, obedeça a vosso Senhor. Porque não compete a nós sermos vingadores de nós mesmos. Uma geração alimentada por Marvel corre um risco de estar às ruas se vingando quando se sentir injustiçada. E em vez de dar a Deus, ou entregar a Deus suas causas, suas necessidades, tentar resolver seus problemas com as próprias forças. Uma geração que vai querer ser vingadora, quando Deus não nos ensinou isso. Diz Paulo em Romanos, no capítulo de número 13, sobre este assunto: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta é a vontade do Senhor para aqueles que em alguma medida se sentem injustiçados nesse mundo. Não é anarquia, não é rebeldia, não é afrontar, não é soltar desaforos, não é quebrar as coisas, é clamar a Deus. Porque só Deus pode resolver tais problemas. Ele colocou, mesmo que você não goste, por pior que tenha sido o período do PT no nosso governo brasileiro, por pior que tenha sido a Dilma governando aqueles anos, mais sofridos que tenham sido, Deus a colocou ali, para a vergonha dessa nação corrupta. Mas Deus a colocou ali. Com todas as besteiras que ela falava, mas Deus a colocou ali. Para vergonha nossa. E só Deus pode tirar. E só Deus pode tirar. E por isso, o que Deus nos ensina é orar. Todas as vezes que somos injustiçados, por quer seja um pai, quer um chefe, quer outra pessoa, clame a Deus. Senhor, estou sendo maltratado, injustiçado. Não importa quem, de cima para baixo, de baixo para cima, clame ao Senhor. Porque é Ele o vingador do homem. É Ele o justo juiz de toda a terra. E é Ele quem decide quando tirar, quando colocar alguém, quando resolver o problema. Desse jeito, a sociedade terá o testemunho de uma igreja fiel. Uma igreja que tem filhos que obedecem e pais que não são negligentes. Uma igreja que tem servos, escravos dedicados para a glória de Deus e senhores amáveis que cuidam dos seus escravos com carinho.
Uma igreja que será testemunha para todos de como é o verdadeiro proceder de uma nova vida, de alguém tocado pelo Senhor, de alguém que aprendeu a ser liderado e ser líder e fazer isso de forma agradável ao Senhor. Assim, a igreja mostra para a sociedade como viver em harmonia, enquanto a sociedade vive segundo sua própria vontade, destruindo a si mesma. Você já nasceu de novo? Então peça a Deus que ajude você a viver em todas as suas relações, a viver de forma correta com aquilo que Deus te deu, quer líder, quer liderado, a viver de forma agradável a Deus nas relações sociais, conforme Deus deu a você o status.